que vai poder causar uma instabilidade na sua fronteira. Então os outros países vão começar a se meter na guerra civil do Irã, se tiver uma guerra civil. E a gente já viu esse cenário na Síria, já viu esse cenário no Iraque, na Líbia. Todo mundo começa a se meter na guerra civil, além de todo mundo que está dentro do país está na guerra civil. Que merda. E aí, um dos produtos dessa história são organizações fundamentalistas, radicais, grupos subnacionais, de toda a natureza que podem controlar territórios, e nasce o Houthi do Estreito de Hormuz, entendeu? E aí você não vai nunca mais ter uma navegação, um funcionamento normal do Golfo Pérsico, do Estreito de Hormuz, de nada do que está acontecendo ali. Os outros países do Golfo, né, os países árabes, olham para isso com bastante medo e receio. Porque se hoje Dubai, né, os Emirados, ou Catar, ou Arábia Saudita, que são hubs de tecnologia, de cosmopolitanismo, de negócios, de finanças, de tudo, e eles estão passando por um apuro e por uma crise existencial, para dizer o mínimo, se o modelo deles vai dar certo, porque eles eram ilhas de calmaria, de paz e de estabilidade numa região caótica, agora eles estão no Estreito de Hormuz. De nada do que está acontecendo ali. Os outros países do Golfo, né, os países árabes, olham para isso com bastante medo e receio. Porque se hoje Dubai, né, os Emirados, ou Catar, ou Arábia Saudita, que são hubs de tecnologia, de cosmopolitanismo, de negócios, de finanças, de tudo, e eles estão passando por um apuro e por uma crise existencial, para dizer o mínimo, se o modelo deles vai dar certo, porque eles eram ilhas de calmaria, de paz e de estabilidade numa região caótica, agora eles estão no centro do furacão do problema, toda a riqueza que eles construíram pode ser jogada no lixo. Agora, você imagina se esse negócio se torna permanente com uma guerra civil num país de 92 milhões de pessoas. Você nunca mais consegue colocar o gênio de volta para dentro da lâmpada, como nunca colocaram dentro da Síria, nem do Iraque e nem da Líbia. E nem do Afeganistão, que já meio que não tinha, uma história mais complicada, mas... Então, de todos os cenários, o pior é uma guerra civil no Irã. Desses três que você... Porque ele é muito duradouro, ele é muito longo prazo, ele é muito difícil de você... Quem é que vai ter que entrar lá e, na base da força, reorganizar? Imagina o nível dessa força que vai ser necessário nessa hora que está todo mundo armado, todo mundo se matando, todo mundo já com o seu sonho antigo um passo de ser realizado, que é os curdos terem um país, os azeres se juntarem com o Azerbaijão, formando o grande Azerbaijão, os balutes formarem sei lá o quê, os árabes iranianos quererem se juntar com não sei quem, os lurs, não sei da onde fazer sei lá mais o quê. Vai virar uma coisa... Você precisa de uma força muito gigante para botar a ordem naquele lugar de novo. A gente tem a chance dessa guerra civil ela ser multipolar ali dentro daquele microcosmo, né? Multipolar. Porque todo mundo vai querer participar, todo mundo vai tentar influenciar, porque todo mundo vai tentar defender os impactos no seu território, na sua fronteira, nos seus interesses. E aí a gente nunca mais vai ter Golfo Pérsico funcionando. Já é muito tenso no Irã há um tempo, Rock? Essas etnias que estão lá dentro, elas já são tensas entre si? Ou havia, por conta do regime... O regime mantinha todo mundo sufocado. Entendi. Mas o Irã tem esse dilema, não só de agora, de antes também. A monarquia anterior também lidava com esse desafio, que era construir uma identidade nacional que transcendesse as diferentes etnias. E isso é muito difícil. Porque primeiro que são muitas etnias e não é pouca gente. Para você ter uma ideia, os curdos iranianos é 10% da população. Tá. Os azeres se fala em 20%. Nós estamos falando por volta de 40% da população iraniana não é persa. É muita gente. É muita gente. E aí, 40% dessas pessoas, como que elas
tiveram ali, cada um tentou construir uma identidade, né? Então, ele tentou construir o Império Persa, a civilização persa, vocês estão aqui com a gente, tal, vocês não são persas, mas nós somos um império antigo e vocês estão aqui dentro. O outro tentou construir isso na base da religião, né? O regime atual. Na base da religião, você não é persa, você não é azeri, você não é nada. Você é xiita, muçulmano xiita. E só isso que importa. Até certo ponto funciona, né? Ou funcionou antes de... Funcionou na base dessa coisa, né? Tipo, funciona quando você tem um inimigo externo. Funcionou, por exemplo, um período quando teve a guerra contra o Iraque. Entendi. Irã-Iraque. Aí, essa coisa ficou um pouco mais calma porque tinha um inimigo externo. Mas hoje, assim, como tem uma revolta contra o regime e assim, esses povos, eles podem querer uma autonomia muito maior que uma outra parte do país não vai querer dar. E agora existe uma chance, um certo, não um vácuo de poder, mas um regime enfraquecido que pode cair. E aí eu que faço parte de uma etnia X que quero comandar, que quero o meu quinhão, que eu acho que é o que Deus me deu, aí eu vou pra guerra. Vai pra guerra e... Então, uma queda desordenada é um problema. O Irã se tornar um Estado... É um Estado fraco, né? Mas ele se tornar um Estado falido de verdade. E não é falido economicamente, né? É falido como não entregar o bem público mais básico, que é a ordem, e ter fronteiras organizadas e todo mundo ser parte do mesmo lugar e não um monte de grupos se matando. Então, esse risco existe. Por isso que tem que surgir uma oposição ou uma força interna e não um grupo étnico. Entendeu? Perfeito, se for entendi. de um grupo, se for pegar e falar assim, vamos alimentar os curdos para lutarem, aí se abrir uma porteira do inferno. Tô entendendo. Agora, se você falar assim, não, tem uma outra força, um outro governo, uma outra proposta de país... Composto por aí curdos. pode ser que vai ter curdo, vai ter azeri, até negocia, fala, não, eu vou te dar um pouco mais de autonomia, curdos. Aí se abrir uma porteira do inferno. Tô entendendo. Agora, se você falar assim, não, tem uma outra força, um outro governo, uma outra proposta de país... Composto por aí curdos. pode ser que vai ter curdo, vai ter azeri, até negocia, fala, não, eu vou te dar um pouco mais de autonomia, curdos. Talvez nem todos os curdos hoje achem ou sonhem. Em última instância, talvez sonhem, mas não acham que é possível, então... querem viver a vida deles e não... Por exemplo, os curdos do Iraque estão felizes com uma autonomia do jeito que eles têm hoje. Sabem que não vai sair o Kurdistão iraquiano, mas tá bom, já temos a nossa fonte de receita econômica, já estamos separados do resto, já temos a nossa autonomia no Iraque. Já é um modelo que tá bom, que tá satisfatório para eles, assim, entendeu? Os da Síria não estão felizes, os da Turquia não, e os do Irã não. Você vai abrir essa disputa. Tem que surgir uma coisa mais organizada. E esse é um impasse dos americanos e de Israel em como derrubar o regime. Você não vai conseguir derrubar o regime só com bombardeios aéreos. Você precisa ter alguém em solo lutando. Quem é que vai ser esse alguém? A população... Tem uma tese aí, uma teoria curiosa de uma figura do regime que o próprio regime não gostava mais dele. Ele era um cara que quis transitar numa terceira força aí que existe no Irã, que você tem a guarda revolucionária, você tem os ayatolás e você tem aqueles que estão dentro do regime, mas que não são nem o escritório do Ayatollah, que era o líder supremo, né? Nem quem está na turma dele, e nem a guarda revolucionária, que são os outros Ayatollahs, uma outra parcela do regime. E o Ahmadinejad, ele meio que uma hora começou a brigar com todos os lados, assim, ele não quis ser nem de um nem de outro, e aí ele virou um desafeto do regime e ele vivia numa prisão domiciliar. E nós tivemos um ataque no começo da guerra, onde ele estava, mas aí acharam que o ataque matou ele, ou era para matar ele. Na verdade, talvez não. O ataque era para libertar ele. E essa libertação pode ter como objetivo ele ser alguém de dentro
que tem algum trânsito, tem algum